Aleluia, glória a Deus. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 17. Quando terminar o culto, ali nós vamos criar a Rafaela com um pote e um pedaço de rapadura vinda diretamente do Ceará, que o meu irmão Antônio trouxe para a gente. Então não vai embora sem comprar um pedacinho de rapadura que a minha irmã diaconisa Andréia não conseguiu quebrar, pequenininho. Irmã, é dura, porque se não fosse dura seria rapadura, não seria rapadura, seria rapamola. E ainda essa é rapadura batida, né? Lá, primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 17. Diz assim: então Elias, o tisbita, os moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, e vai para o lado oriental, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão, beberás da torrente. E ordenei aos corvos que ali me sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebiam da torrente. Mas passaram dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai-te a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ela o chamou e disse: ele a chamou e disse: traz-me, peço, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como o Senhor teu Deus, nada tem cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-o aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Pai querido, Deus soberano, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós queremos te glorificar e exaltar e pedir a tua bênção sobre esta palavra, para a glória do Senhor. Amém. Irmãos, a Bíblia fala de um homem que até hoje ele é um dos heróis da fé, um dos heróis dentre aqueles que amam o Senhor, que leem as Sagradas Escrituras. E quantas vezes nós lemos a Bíblia e nós dizemos assim: Senhor, como eu queria ser como determinado personagem das Escrituras Sagradas. A Bíblia é repleta de pessoas que andaram com Deus, de heróis e heroínas, no sentido de vida na presença do Senhor, não no sentido de ser inatingíveis e não ser humanos, porque a palavra de Deus diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós outros, do que eu e você. Elias era simplesmente um vaso de barro, um homem, um ser humano, só, nada mais do que isso. Mas nós olhamos para a Bíblia e vemos a vida de Elias, vemos a vida de Eliseu, vemos Moisés, vemos Sansão, vemos tantos outros. As irmãs observam e veem a vida de Ruth, a vida de Esther, a vida de Noemi. Nós olhamos para a palavra e vemos homens como Paulo, como Pedro, vemos pessoas como eloquentes como Apolo, e nós olhamos para esses personagens
parece que é uma artimanha do diabo de ver pessoas sofrendo até, que ao invés de inspirar as pessoas a continuar caminhando com Deus, essas pessoas são pessoas pesadas, elas colocam peso. Parece que quando você chega perto de determinado irmão, ao invés de ficar animado, você desanima, ao invés de caminhar para frente, você quer parar, ao invés de glorificar a Deus, você começa a ver os seus problemas. Sabe, é tomado daquela unção, daquela hiena, daquele hip hard. Ai de mim, ó céus, ó vida, ó dor. A pessoa parece que ela não consegue caminhar para frente, porque ao invés dela andar como alguém que tem fé, alguém que ama a Deus, alguém que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, ela anda com pessoas que veem só problema. E pera, talvez você diga, pastor, o senhor não tem problema? Eu tenho muitos. E quando tem esses problemas, meus irmãos, o certo é me retirar e clamar ao Senhor e buscar que Ele enche o meu tanque de combustível para continuar andando a 1000 por hora na presença de Deus. Lindo. Vocês que estão filmando não viu o gatão que está aparecendo aqui correndo na frente da igreja. Irmãos, agora presta bastante atenção. Nós vamos analisar um pedaço da Bíblia que nos traz grandes ensinamentos, como uma vida depende da outra, como eu posso influenciar para o bem ou para o mal a vida de uma pessoa, como eu posso ser bênção ou maldição na vida das pessoas. Sabe, irmãos, a Bíblia ensina em Deuteronômio 29 que nós devemos escolher se nós queremos bênção ou maldição. Nós devemos escolher o que é que você admite na tua vida, bênção ou maldição. Sabe, meus amados irmãos, isso não é pecado. Você dizer, Senhor, eu não quero admitir na minha vida maldição, eu não quero admitir. Então, se você não quer admitir na sua vida maldição, Deus vai te dar os passos corretos, aleluia, de como você vai trazer a bênção do Senhor para a sua vida. Deus, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e terríveis que não sabes. Isso é buscar o Senhor, e a bênção vem sobre atrás de nós, mas buscar a face do Senhor. Crônicas 7,14, segundo Crônicas 7,14, se esse povo que chama o meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, eu irei até ele e sararei a sua terra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Está escrito, irmãos. Então a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, ela tem que ser uma vida de inspiração. Nós temos que inspirar as pessoas. Mas aqui, nesse contexto imediato, nós vemos, meus irmãos, como Deus espera algo de alguém e a pessoa não corresponde. Quero dizer uma coisa a todos vocês que aqui estão, todos, você que vai assistir pela internet, quero dizer uma coisa a você e a você. Deus espera algo de você. Deus espera. Ei, não perca sua atenção na voz do Senhor. Deus espera algo de você. Deus espera. Se Deus vai ficar decepcionado com você ou não, é uma outra coisa. Vai, pastor, isso é heresia que você está falando, porque Deus é onisciente, Ele sabe tudo, então não há como Deus se decepcionar. Eu estou usando de uma figura de linguagem, de uma forma de dizer, de um antropopatismo, antropos, patos, patéia, paixão, uma figura de linguagem para que você possa entender. Se Deus vai se decepcionar com a irmã, se Deus vai se decepcionar com o irmão, isso é outra coisa, mas que Ele tem um propósito na sua vida, Ele tem sim, Ele tem um plano. Você não nasceu à toa só para humilhar a terra, você não nasceu à toa do ponto de vista calvinista, para ser predestinado ao céu ou ao inferno, não. Deus tem algo especial para você. Mas aí no capítulo 16, nós vemos alguém que foi levantado para ser uma bênção na mão do Senhor. Nós vemos no capítulo 16 alguém que foi levantado para fazer a diferença.
Nós vemos no capítulo 16, um homem cujo nome é Acabe. Ele viu na promessa do Senhor. Diz aí no capítulo 16, versículo 29, Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E a Bíblia diz que Acabe, ele escolheu errado. Acabe escolheu errado. Versículo 30, e fez Acabe, filho de Omri, e para que não dá nenhuma conotação de erro, Deus diz até o nome do pai dele. Por quê? Deus sabe. Olha, não é qualquer Roberto Carlos Cruvinel, RG tal, CPF tal. Olha, não é a Priscila, tem duas Priscilas aqui na igreja, a Priscila Sandy, a Priscila Paula, é a Priscila que vem, não, é a Priscila fulana de tal, filha de tal. Deus sabe. E Deus fala que esse tal de Acabe fez que era mal perante os olhos do Senhor. E ele fez tão mal, segundo a Bíblia, mais do que todos os outros que fizeram mal antes dele. Você entende que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo? Um abismo chama outro abismo. Irmão, se nós tivéssemos juízo, nós não brincaríamos nessa caminhada com Deus, não. Verdade. Nós não brincaríamos, né? Que tem crente brincando em beira de abismo. Se você cair no meio da montanha, o máximo que vai te acontecer, você vai se ralar. Mas se você está brincando na beira de abismo, eita, que coisa boa, pá, quando você vê, você pufite, e ali você morre. E esse tal Acabe, irmãos, diz a Bíblia Sagrada, rei de Israel, esse camarada, ele olhou lá em Sidom. Esse homem queria paz. Quem é que não quer paz? Quem não quer paz? Quem não quer paz? Quem não quer paz? Você quer guerra lá na sua casa? Você quer guerra no teu trabalho? Você quer guerra na tua igreja? Todo mundo quer paz. Só que só existe um caminho de paz que presta. Na igreja, o único caminho de paz que presta é quando o príncipe da paz está mandando. João 14:27 diz a Bíblia: deixe-nos a paz, a minha paz nos dou, não vou lá tão como o mundo dá. E aí a paz que vale a pena é a paz que presta. Irmãos, eu tenho orado nesses dias sobre essa questão. Senhor, responde, Senhor, para que a paz de Deus, sabe, a paz vem daquela, não aquela paz inventada, de conluio, de olha, vamos fazer aqui, vamos fazer, por exemplo, vamos fazer para cumprir uma coisa de um erro, um pecado, vamos fazer um bolo de aniversário. Não! Que a paz do mundo é inimizade contra Deus. A Bíblia diz que quando disserem a paz, diz a Bíblia, haverá repentina destruição. E esse Acabe queria fazer paz, pastor Rubens. O que ele fez, pastor Alexandre? Ele olhou para Sidom, igualzinho Salomão. E ele antigamente fazia casamentos arranjados. Ainda existe até hoje, mas antigamente tinha casamento. Existem esses casamentos arranjados, casamentos políticos. O que esse homem fez? Pegou uma mulher, princesa dos Sidônios, chamava Jezabel, bonita como que, casou com ela. E essa mulher trouxe um altar a Baal no meio do povo de Deus. Irmãos, esse homem foi levantado para ser uma bênção. Esse homem teve a oportunidade de ser instrumento de Deus para levar o povo onde Deus está se manifestando. Esse homem foi instrumento de Deus
para pregar o Evangelho. No caso, não existe o Evangelho ainda, mas para pregar a submissão a Deus. E esse homem escolheu errar. Resultado, seu povo ficou contaminado. Mas deixa eu te dizer, irmãos, o povo pertence ao Senhor, o povo pertence a Deus. No caso, a igreja não é minha, não é do pastor Daniel, não é de ninguém, a igreja é do Senhor. E segundo a Bíblia Sagrada está escrito que Deus certamente deve ter dado muita chance a cabo, viu, irmãos? Mas no capítulo 17 diz que Deus vai num lugar chamado Tisbé. Já ouviu falar de Tisbé? Quem sabe onde é a rua Grã-Bretanha aqui? Já ouvi falar. Só a senhora sabe, irmã? Você sabe também, irmã? Vocês moram na rua Rússia. Esses dias eu fui ver, estava procurando uma casa, fui ver, pensei que era aqui perto, era lá na Vila Nogueira, Google, naquela época não tinha Google, irmãos. Não tinha Google. Eu tenho um programa de rádio que pega quase 200 cidades, dizem. Agora estou entrando mais uma rádio, vai pegar mais 1 milhão de pessoas. Glória a Deus. E o pessoal me manda, pastor, me responde. Cidade Misericórdia, nunca ouvi falar dessa cidade. Nunca ouvi falar. É perto de tal lugar, também nunca ouvi falar. Caminhoneiro menos, caminhoneiro deve conhecer, mas eu não conheço. Agora, o que tem de bom em Tisbé? O que tem de grande, de fantástico, bom museu? Agora, essa cidade não existe mais. Tá bom, acharam as ruínas de Tisbé. Eu não tenho ciência de que acharam as ruínas nesse lugar chamado Tisbé. Mas em Tisbé, capítulo 17, versículo 1, esse homem que morava entre outros homens, que diz a Bíblia, Elias o Tesbita, dos moradores de Gileade, foi levantado com a autoridade de Deus. Agora presta atenção, irmãos, quantos gostariam de ter a autoridade de Deus aqui? A autoridade de Deus não é na gritaria, a autoridade de Deus não é na contenda, a autoridade de Deus não é na rebelião, a autoridade de Deus não é na divisão, a autoridade de Deus está aqui, ó, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, porque esse camarada chegou e falou para o rei, ele não falou pro seu José, não sei das quantas que trabalhava lá, ele falou para o rei, ele saiu de Tisbé e falou para o rei de Israel, ó rei, tão certo como vive o Senhor, Deus da nação que você é rei, perante a cuja face eu estou, aí está o segredo da autoridade. Ninguém conhecia Tisbé, irmão, talvez ninguém nem conheça o Ministério de Roma, não conheça a rua Grã-Bretanha, não conheça a rua Rússia, não sabe que tem um conjunto habitacional aqui no meio dos moradores, mas tem aquele apartamento, talvez até pequeno, em relação aos outros que tenha naquele condomínio, mas se tiver alguém ali que ora a Deus, que jejua, que obedece a palavra, que vive o que está escrito, que pede para Deus derramar poder, se tiver alguém, irmão, orando, aleluia, debaixo de uma cama, chorando, lavando o chão com lágrima, essa pessoa está na presença de Deus, e hora ou outra Deus levanta essa pessoa para ser profeta e coloca na boca dele o que ele tem que falar, seja para quem for. Isso não depende se é homem, se é mulher, não depende se é jovem ou velho,
Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Ouça a voz de Deus na noite de hoje. O Espírito Santo está falando no nosso meio aqui. Aleluia. O Espírito Santo está falando o segredo da autoridade. Não é a divisão. Eu tenho aconselhado alguns obreiros da nossa região aqui. Tenho aconselhado, tenho visto o estrago que o diabo tem feito. Estrago que o diabo tem feito. Porque as coisas têm sido feitas na carne. E a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. A Bíblia diz em Capítulo 6 da liberdade para dar lugar à carne. É o que a palavra do Senhor diz, irmãos. Então, irmãos, a vitória que estava na vida desse Elias é exatamente essa. Ele diz claramente, ele se levanta vindo de Tisbé. Ele não apresenta currículo, porque quem é de Deus não precisa apresentar currículo, não. A própria presença de Deus já intimida quem estiver na frente, já subjuga o poder das trevas. A Bíblia diz que Jesus, ele desce do barco e ele entra na região de Gadara. E quando ele entra na região de Gadara, ele não levanta um trio elétrico, não. Ele não diz, está aqui o Filho de Deus, não é isso que ele diz, não. Quando ele coloca o pé, ele não diz nada. Mas os demônios que estavam naquele homem, uma legião, que subjugava o ser humano, entre os sepulcros, sabe? Aqueles demônios sentem a presença de Deus ali. Deixa eu lhe dizer uma oração minha. Deixa eu lhe dizer uma oração minha. Esses dias eu estava com um grupo de teólogos pelo WhatsApp, porque eu não tinha condições de sair de casa, contando experiências que Deus fez. E eles diziam, pastor, conta mais. Uma oração que eu faço. Você tem liberdade de fazer se quiser, até com maior ousadia. Eu oro. Já orei muito sobre isso. De vez por outra volta a orar de novo. Senhor, quando eu passar, eu quero que as pessoas sintam a tua presença, sem eu colocar a mão em ninguém. Senhor, eu quero que as pessoas sintam que o Senhor está em minha vida. Eu falo isso para vocês, arde tudo por dentro, irmãos. Quero que as pessoas sintam a presença de Deus. Todas as vezes que eu oro assim, parece que eu escuto Deus falar comigo. Então prepara o lugar, porque esta presença não fica numa casa mantelada, num altar destruído. Pode até ser que o Espírito de Deus passe e use alguém, mas para que essa verdade aconteça, tem que pagar um preço. Fortalecer a vida espiritual. Você entende isso, irmão? Autoridade. Acabe. Não era arrogância de Elias, era autoridade. Não era rebelião de Elias, era unção. Quero te falar algo da parte do Deus de Israel, em cuja presença eu estou. Ninguém conhecia Tisbé, mas o Criador do céu e da terra tinha levantado um servo dele ali. Talvez ninguém conheça a Rússia, talvez ninguém conheça a Grã-Bretanha, talvez ninguém conheça a China, mas se tiver um quarto minúsculo ali. Irmãos, eu me lembro, eu orava debaixo de uma escada, eu dormia debaixo de uma escada, diferentemente do filme do Harry Potter lá, que era uma mentira. Eu orava debaixo de uma escada, e ali o Espírito de Deus me visitava. Aleluia. Glória a Deus. Crianças como o Yuri,
Se colocar a vida na presença de Deus, Deus responde a ele. Pode ser que todas as outras crianças ao redor dele digam: Yuri, você está ficando louco. Mas o Espírito de Deus vai dizer: a minha palavra é loucura para o mundo, mas para você que crê, meu filho, ela é o poder de Deus, é o poder de Deus. Nós não podemos vencer a luta contra as trevas, lutando com as armas normais, irmãos, de soco, de revólver, faca, com advogado. Nós só vencemos as trevas através do poder de Deus, nas armas espirituais. Eu acredito que o Espírito Santo está falando aqui. E amanhã ele vai falar de novo. E terça-feira vai falar outra vez. E quarta-feira Deus ainda tem uma palavra. Quinta Deus vai falar. E se você, querido irmão e irmã, for uma pessoa que não quer só ouvir Deus falar de vez em quando, você estará nos lugares onde Deus está falando. Posso sentir uma unção especial de Deus aqui na noite de hoje. Deus viu quando você colocou a sua cabeça entre os seus joelhos para orar. Deus viu quando você não tinha mais o que dizer e só chorou. Deus viu. Deus viu. Glória a Deus. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim operar o Teu perdão. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua. Para sempre sim. E aquele homem disse uma coisa muito louca. Irmãos, quem tem a unção de Deus nem pensa muito. Ele vai lá e fala: se pensar, não fala. Não, se pensar, não fala. Ele vira para o rei e diz para o rei: olha, nem orvalho, nem chuva ele haverá hoje e amanhã. Viu a previsão do tempo? Ele diz: nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Nós estamos vivendo uma época de muito profeta de bênção. E eu acredito na bênção de Deus. Mas o profeta do Senhor, ele não é profeta de exortação ou consolação. Ele é profeta daquilo que Deus quer dizer. Amém? E depois que ele falou isso, a palavra de Deus veio mais uma vez a Elias. Todas as vezes que a gente fala de Elias, a gente vê muitos milagres. Mas no que eram baseados os milagres na vida de Elias? Pode perguntar, no capítulo 17 em diante, procura tudo de Elias. E veio a palavra do Senhor a Elias. Lá no Monte Carmelo, quando ele ora, ele diz: Senhor, segundo a tua palavra, aí o fogo caiu do céu. O que é isso? Deus
miserável quando Deus não fala com ele. Muitos crentes vivem uma miserabilidade espiritual porque Deus não fala com eles. Verdade. Não é porque Deus não quer falar, é porque eles não querem ouvir. Você quer ouvir Deus falar com você? E se Deus te repreender? E se Deus te mudar de lugar? E se Deus mudar você de posição? E se Deus te tirar do seu conforto? E se Deus te mandar mudar de vida? E veio a palavra do Senhor a Elias. Se fosse hoje, irmãos, os pregadores de hoje iam entrar em crise na hora. Poxa, está vendo, hein? Palácio! Os pregadores de hoje. Os pregadores dele. Os pregadores de hoje da terra. Você viu, Márcio? Ei, Márcio, você viu como é que eu falei com o prefeito de São Paulo, Manto? Você viu como é que eu falei com aquele deputado? Eita! Cheguei diante do presidente da República e falei! Fui embora. Estou podendo, vou colocar nas redes sociais. Mas Elias não. Quando ele fala aquilo, a palavra de Deus vem a ele. Mas o que eu quero que fique gravado no seu coração. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E Tisbé ninguém sabe o que é. Você não vê mais ninguém de Tisbé na Bíblia assim. Ui, fogo, manto, poder. Elias é ele. Quem sabe lá onde você mora, só tem a você. Naquele condomínio, tem você mais uns quatro. Vocês são a maioria ali. Vocês estão na presença do Senhor. O Senhor encontra aquele lugar que você está orando. O Senhor chega lá. Pastor, eu entrei no lugar que o diabo entrou. Então expulsa o diabo do lugar onde você está colocando o teu pé. Porque onde está, você coloca o teu pé, Deus te dá uma concessão. Amém. Expulsa. Em nome de Jesus. E mantém ele do lado de fora. Em nome de Jesus. Acabou meu tempo. Eu queria continuar essa mensagem aqui. Porque veio a palavra do Senhor mais uma vez, Elias. Retira-te daqui para o lado oriental e se esconde. Tem hora no ministério da gente, irmão, que não é só holofote. Tem hora que a gente tem que se esconder. Aí eu fico pensando, qual é o melhor lugar para se esconder, irmã? Noeli? Qual é o melhor lugar para se esconder, irmã Noeli? Elias tentou dentro de uma caverna, não adiantou. Foi para o deserto, não adiantou. Qual é o melhor lugar para se esconder quando o negócio está pegando para você? Quando você lançou uma palavra que pode lhe trazer a morte e a perseguição. Qual é o melhor lugar para se esconder? Outro ministério, outra igreja. O melhor lugar para se esconder. Uma igreja com 50, uma igreja com 1000 membros. Ali eu posso me esconder. Colossenses 3:3. Vós que estáis mortos, escondidos com Cristo em Deus. Aí é o lugar de se esconder. Sei lá, pastor está com uma função de pregar hoje. Então, sentindo autoridade. Estou falando aqui, estou sentindo a graça de Deus. Graça de Deus. E dizer para você que talvez você esteja no seu, você tem o seu Tisbé, que ninguém sabe, mas é o seu Tisbé. E em Tisbé Jesus levanta profeta. Às vezes você tem uma luta com o filho,
família, com você mesmo, com a igreja, com o trabalho. E o único recurso para quem quer paz é estar na presença de Deus, porque a presença de Deus expulsa qualquer outra presença. A presença de Deus, o espírito da mentira, o espírito da ilusão, o espírito do adultério, o espírito, ele não pode ficar. A presença de Deus. Amém? Eu queria continuar essa mensagem aqui. Os irmãos me ouvem a continuação da mensagem. Eu queria falar o que aconteceu no ribeiro de Querite. O que acontece com a gente quando o ribeiro que Deus mandou a gente seca? Vem, vem cá, rapaz, dá aqui a mão. Às vezes, irmãos, que está vindo aqui, meu nome dele não? Gustavo. Gustavo não está nem aí com ninguém aqui. Ele está caminhando aqui para casa. Ele está na casa do Pai. Tem gente que não consegue se mexer na presença de Deus, como o Gustavo está conseguindo se mexer aqui. Não tem essa liberdade. Ele não tem porque não quer. Não tem porque não quer. O que acontece quando Deus te manda para um lugar e seca? Vocês querem ouvir? Outro dia eu vou pregar sobre isso. Oi? Agora? 8h20, irmã. Mas aí é uma mensagem. Então, quinta-feira você vai estar aqui para ouvir a palavra. Quem sabe eu falo isso lá na sua casa quarta-feira? O que vai acontecer quando você... Deus te mandou na beira, Deus te mandou beber água no lugar. Deus mandou, você é um profeta. E aí ele seca. O que acontece quando Deus manda você se demorar? Por que demora? Por que a coisa não acontece assim, ó? Ele veio na cidade e a viúva. Não, Deus mandou demorar-se. Está vendo como a palavra tem tanta coisa para ensinar a gente? Hoje, eu quero dizer isso para você aqui, como homem de Deus, pastor dos irmãos aqui, da maioria dos irmãos, sou pastor aqui. A grande maioria, eu sou pastor. Que pastor não é ser de uma igreja, você tem que ser considerado como tal. E ser respeitado como tal. Aí você ser pastor. Existem denominações que aparecem com o pastor Rubens, que o pastor é um empregado da igreja. A igreja, inclusive, fala o que o pastor tem que pregar, não é verdade? Senão o pastor não recebe salário, não é verdade? E salário bom, né? 30, 20, 30 mil reais, né? Para que como é que isso? Para Deus não falar com a gente, irmão? Fala sério. Tem coisa mais legal para fazer em casa. Eu venho para Deus falar comigo. E hoje Deus falou muito comigo. Deixa eu falar uma coisa para você. O que Deus quer que você saiba hoje? Para mim, debaixo de uma escada, é meu tisbé. Debaixo de uma escada. Espírito Santo me achava debaixo da escada. Para mim, lá onde eu fui missionário com a minha família, num sofá de pedra, de tijolo, era o meu tisbé. Meu tisbé. Meu carro é o meu tisbé. Pastor, o que você está falando? Estou na presença de Deus. Aleluia. Na presença de Deus. Quando eu abrir a boca para falar, vou falar com a autoridade de Deus. Tá bom? Curve sua cabeça. Começamos a pensar dizendo que você escolhe. Lucas, essa
playback da última canção, por favor, please. Começamos falando que você escolhe. E aí, Tobias, que tipo de crente você quer ser? De que tipo de crente você quer ser? Esses dias um camarada entrou na minha fanpage, acho que ele ouviu, irmãos, assistiu um dia que eu debati com o Mateus na televisão. Esse camarada começou assim, escreveu assim para mim: arrogante, amante de bens. Rapaz, vem cada um no meu tempo, irmãos. Arrogante, amante de bens, mais intolerante, um monte de coisa, né? Intolerante, eu ficaria muito preocupado de chegar no céu com todos esses adjetivos. Aí ele coloca: se é que ele existe. Aí eu escrevi para ele: pelo menos você admite que existe a possibilidade de existir um céu, né? Intolerante, eu que sou intolerante, você está me dizendo tudo isso aí, eu que sou intolerante. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Hora ou outra vão se levantar, outra você pode acreditar. Mas não esquece do teu ministério, não esquece do teu chamado. Tem gente muito chamada aqui de Deus. O chamado não depende de mim especificamente, depende do sentido de eu compartilhar. Eu vou falar isso, se eu continuar pegando essa mensagem, vou falar porque a bênção de Deus chegou na casa da viúva quando ela ouve o profeta. Mas você tem um chamado individual. Se posiciona. Aqui no nosso ministério nós temos sentido pessoas que têm largado a água, não estão nem aí. Jesus não precisa de muita gente para fazer uma grande obra, viu, irmãos? Ele não precisa, só precisa de posicionamento. Só precisa de posicionamento. 30 anos de crente, irmãos, eu sinto arder. Eu vim de Tisbé, meu Tisbé, o Benedito Cesar de Oliveira, de 1135, Jardim Recorda, Bom da Serra. Ali foi meu Tisbé. E falei para muita gente que Deus quis que eu falasse. E você? E você? Que não é crente em Jesus, que hoje gostaria de entregar sua vida para Deus, alguém que gostaria de aceitar Jesus como seu Salvador, quero orar com você nesta noite. Alguém, se alguém, levanta a sua mão, diga assim: Jesus, eu preciso de ti. Deixa eu te falar, se acreditar ou não acreditar, o inferno existe. E sem Cristo você vai para o inferno. Aonde está a primeira pessoa para Jesus hoje? Levante a mão no seu lugar. Quero orar por você. Entrega a sua vida para Jesus. Entrega. Onde é que está a primeira pessoa para Jesus? Alguém? Tá bom. Se tiver, levanta a sua mão. E você, meu irmão, minha irmã? Quero orar por vocês. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, eu intercedo. Quero pedir a bênção dos céus sobre o irmão, sobre a irmã, sobre a vida deste homem, desta mulher, que vieram cultuar o teu nome nesta noite, e que teu nome seja exaltado e glorificado. No nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus.